Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristide e estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, compartilhar, deixe o seu like e também o seu comentário, muito importante para que o YouTube venha reconhecer que isso é bom. Então, eu trouxe aqui hoje uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 4, a partir então do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então Jesus Cristo, ele foi conduzido, foi tentado pelo diabo no deserto. Então Jesus aqui, ele foi para Galileia, para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Então ali ele foi batizado, por João Batista, e o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo em forma de uma pomba, e também Deus, ele falou do céu dizendo: este é meu filho amado. Então ali foi o início de seu ministério, o início do ministério de Jesus Cristo, começando então pelo batismo, pelas águas, através de João Batista no Jordão, e depois então ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, exatamente para que ele fosse tentado, Então muitas vezes, nós somos tentados e nós nem percebemos, Talvez você tenha um ministério, na igreja, Então precisamos estar sempre vigiando, porque pode muito bem ser tentado. Aqui Jesus, ele está nos dando um exemplo, um ensinamento de que isso é possível, Então nós precisamos vigiar, porque as pessoas, elas podem ser tentadas através de traição, adultério, roubo, mentiras, e muitas brigas, conjugais. Então nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós venhamos a vencer o diabo através da palavra de Deus, Então Jesus ele foi levado através do Espírito Santo para o deserto, exatamente para ser provado, porque muitas vezes tu é provado para mostrar ou para que você mostre para Deus, tem a oportunidade de mostrar para Deus a sua fidelidade com Ele, Então por isso que nós precisamos estar sempre atento, sempre vigiante, Nós encontramos também uma história na Bíblia, que é a história de Jó, Deus, ele permitiu que o diabo, que Satanás ali, ele tentasse a Jó para ver a sua fidelidade com Deus. E diz a palavra de Deus que Satanás, ele matou todos os filhos de Jó, Também ele fez com que roubasse todos os seus animais, Mataram também os escravos de Jó, deixando apenas um, para contar para Jó, ou dar a informação para Jó daquilo que tinha acontecido, sobre a morte dos filhos, sobre o roubo dos animais, sobre a morte de seus escravos ou empregados, Então ainda Satanás colocou em Jó uma grande enfermidade, ou uma forte enfermidade sobre Jó, E os seus amigos, os mais amigos íntimos que estavam ali na volta de Jó, eles ainda foram usados pelo Satanás para acusar Jó de pecado, acusando Jó que Jó estava em pecado, que Jó deveria
pedir perdão a Deus de seus pecados, sendo que o próprio Deus, então, ele tinha dito que Jó era um homem íntegro, era um homem que não tinha pecado, então um homem fiel a Deus. Então Satanás, ele tentou Jó de todas as formas, de todas as maneiras, até mesmo cruel, né, matando os próprios filhos de Jó. Mas diz a palavra de Deus que Jó, ele resistiu a tudo isso. Jó, ele permaneceu fiel a Deus. Jó não pecou contra Deus, né? Mas então toda aprovação, toda tentação, ela tem início, meio, mas também tem fim, né? E nesse momento aqui, Jó, ele passou por tudo isso, mas ele manteve-se fiel, né? E depois que ele passou tudo isso aí, Deus então dobrou então os seus animais, deixando então Jó extremamente rico. Deus também deu mais 10 filhos a Jó, deu filhos a Jó, deu saúde para Jó. Diz a palavra de Deus que Jó viveu muitos anos depois daquilo. Provavelmente Deus dobrou também até os anos de vida de Jó. Por quê? Porque ele passou por uma tentação, ele passou por uma aprovação e ele manteve-se fiel a Deus. O quão importante é a nossa fidelidade com Deus, né? Então aqui são histórias que nos ensinam, são ensinamentos para que nós venhamos a entender que nós devemos manter-nos fiel a Deus. Então aqui Jó, ele não murmurou contra Deus e Deus, né, foi fiel a Deus. Deus, ele é fiel conosco também, né? Então, né, agora então nós temos então Jesus, né, sendo tentado no deserto, né? E no início então do seu ministério. Não quer dizer que tu pode ser tentado somente no início do seu ministério. Você pode ser tentado também a qualquer momento, mas desde que nós estejamos, né, na presença de Deus, né, nós podemos vencer então qualquer tipo de tentação através da palavra de Jesus Cristo. E lembrando que o nome de Jesus Cristo tem poder. Nós devemos orar, né, usando então o nome de Jesus, para que nós venhamos a vencer as nossas batalhas. Então Jesus agora, ele está no deserto e ele está em jejum 40 dias e 40 noites. Então agora Jesus já está com seu corpo frágil, né, e com fome, e ele está com sede. Então esse é o momento então que no momento ali daquela fraqueza, então, que Satanás, ele vem e aparece para Jesus. E ele vem então fazendo uma oferta tentadora. Por isso nós devemos vigiar, né, com algumas ofertas tentadoras, né? Então Jesus aqui, ele é tentado, né? E nesse momento aqui o diabo aparece fazendo então essa oferta tentadora. E o diabo diz então a Jesus, né? Então, né, lembrando então que o diabo, ele é astuto, né? Ele vem para roubar, para matar e nos destruir. Então por isso que nós devemos estar sempre vigiante. E o diabo, ele tentou a Jesus então, né? E ele disse: se você é filho de Deus, né? Então aqui ele já está colocando uma dúvida então no coração de Jesus. Se você é filho de Deus, diga a essa pedra que se torne pão, né? Então Jesus, ele vence então todo momento o diabo através da palavra. E Jesus aqui respondendo diz a Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra, né, exatamente as escrituras de Deus é a palavra de Deus para nós.
né? Então, nós conhecendo então a palavra, nós podemos então usar a palavra de Deus para vencer todo este mal, né? Então, o diabo levou Jesus a uma cidade santa, a cidade santa, e colocou sobre o pináculo do templo. E o diabo disse a Jesus, mais uma vez aqui então, o diabo, né, ele usando de suas estratégias então, para tentar Jesus, para tentar convencer Jesus, né, de sua fraqueza, aproveitando aquele momento que ele estava frágil, né, estava com fome, estava com sede, seu corpo estava bem frágil. Então, e ele diz a Jesus, se tu és filho de Deus, lança-te para baixo, porque está escrito, né, o próprio Satanás usando as escrituras, e ele diz, está escrito que seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Então aqui Satanás ele está usando o Salmo 91, 11, versículo 11 e versículo 12. Então Satanás aqui, ele usa a própria palavra, né? Nesse momento a gente tem que prestar muita atenção em certas religiões ou igreja que distorce a palavra, né? Eles conhecem a palavra, eles usam a palavra de Deus, mas eles distorcem a palavra. Aqui nesse momento, o próprio Satanás está usando o Salmo 91, mas ele está distorcendo a palavra para tentar a Jesus. Mas Jesus também, ele usa a própria palavra, então, para se defender, então, de Satanás. E ele diz, Jesus então diz, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, né? Porque nós não temos o direito, nós não podemos, né, tentar ao Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não podemos tentar porque Ele é Deus e Ele, né, é quem tem todo o poder. Então aqui, né, ele responde então, não tentará o seu Deus. Temos que tomar então muito cuidado, né, para que nessa prova, né, nós não venhamos a cair na tentação do diabo, né? E novamente então o diabo levou Jesus Cristo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, a glória de todos aqueles reinos. E disse, tudo isso te darei se prostrar e me adorares. E disse Jesus mais uma vez, vai-te, Satanás, porque está escrito, né? Mais uma vez aqui, Jesus Cristo repreende Satanás através da palavra. Vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor o teu Deus adorareis, e só Ele servirá. Então o diabo o deixou Jesus, né? Então aqui, mais uma vez, Jesus ele vence então Satanás através da palavra. Porque nós devemos adorar somente a Deus, somente a Ele, e mais ninguém, né, é digno de nossa adoração. Então aqui diz a palavra que nesse momento, né, Satanás ele foi vencido e ele afastou-se de Jesus nesse momento. Então ali Jesus Cristo ele foi servido então pelos anjos do Senhor. Então aqui uma grande lição para nós, né? Nós percebemos então a importância que tem de nós lermos e nós conhecer a palavra de Deus, as escrituras de Deus, né? E quando formos tentados, então, que nós saibamos nos defender do diabo através da palavra de Deus, das escrituras de Deus, né? E saberemos também como reagir, expulsando então o tentador, expulsando então o diabo de nossas vidas, né? Assim como Jesus venceu o diabo através da palavra, né? Nós também podemos vencer o diabo através da palavra e expulsando ele
né, de nossas vidas, né, e nós então saímos então como vencedor, assim como Jesus também saiu como vencedor nessa tentação. Então essa palavra é uma palavra que eu deixo aos irmãos, para que os irmãos venham meditar em cima dela, uma palavra bastante importante, porque infelizmente muitas vezes nós passamos por dificuldade e nós às vezes até não entendemos o porquê que estamos passando por isso ou por aquilo, né? Muitas vezes você está sendo tentado e você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa congregar, né, numa igreja, né, e ali através, né, do poder de Jesus Cristo você venha expulsar Satanás e você tenha uma vida em paz em Cristo Jesus. Convido os irmãos para orarmos, né? Então, Deus Pai, nos colocamos em Tua presença nesse momento e pedimos, Senhor Jesus, a sabedoria da Tua palavra, conhecimento da Tua palavra, né? E que o Senhor, através do Seu poder, venha nos ajudar a expulsar todo esse mal, venha expulsar Satanás de nossas vidas, Pai, não permitindo, Senhor, que ele venha fazer o mal para nós. Nos abençoa, Pai, nos proteja, nos cubra, Senhor, com Teu poder e a Tua graça, Senhor, que nós sejamos, Pai, vencedor e sejamos fortes na Tua presença. Abençoa cada irmão, cada irmã que está me ouvindo nesse momento, Pai. Cura, Pai, todas as enfermidades dessas pessoas, Pai. Dê a paz, dê a alegria para essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Se essa pessoa está, né, passando por dificuldade financeira, Pai, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Aquela pessoa que estiver desempregado, Pai, abre porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que ficou até o final. Que Deus venha te abençoar com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.